Olá, tudo bem? Como vai? Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal Lécio Costa Narrador. Há 4 dias do início do Campeonato Maranhense. E os laudos, os estádios estão aptos para receberem a primeira rodada da competição? E a Federação Maranhense de Futebol está dormindo ainda? O ano ainda não começou para a federação? Queremos saber. A gente abre as redes sociais, não vê nada, parece que está tudo bem, tudo sob controle, mas sabemos que já temos problemas. Primeiramente, o problema lá de São José de Ribamar, onde o estádio Dário Santos seria a casa do Luminense. Na primeira rodada, tudo bem, mas e a segunda rodada? Como é que a federação vai fazer? Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal Lécio Costa Narrador. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado, atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326. 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Em São Luís, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com a equipe do Mendes. Prazer e que prazer estar contigo. Estamos juntos com mais um conteúdo. Meu amigo, minha amiga, nos ajude. Se você ainda não se inscreveu, não custa nada, é de graça. Inscreva-se no nosso canal. Tanta gente passa, nos acompanha, às vezes até é inscrito no canal, mas está assistindo o conteúdo e não deixa o joinha. Nos ajude, dê esse like para nós, tá? É importante aqui para o fortalecimento do canal. Então estamos aqui com essa página no ar e com 2 conteúdos diários. Vai começar o Campeonato Maranhense. Nós estamos aí há 4 dias do início da competição. Vai acontecer no próximo sábado com completa cobertura. É importante que você acompanhe conosco aqui no nosso canal. Muita gente perguntando: e aí, qual é a emissora que vai transmitir o Campeonato Maranhense? Vai ser transmitido? Até agora não tem ninguém para transmitir com essa transição ou essa intervenção que foi feita na Federação Maranhense. Ao que parece, nesse momento a coisa não está andando, está meio emperradinho, ou se está andando, a federação não nos traz o conhecimento, não divulga absolutamente nada. E será que eles estão trabalhando no patrocínio do Campeonato Maranhense? Afinal de contas, o ministro Flávio Dino, ele deu até o mês de março para se fazer a conciliação, para buscar um entendimento na federação. Isso vai acontecer? O certo é que até aqui, mesmo com a CBF tendo alertado que corre perigo, corre risco da FIFA punir a CBF, tirando os clubes brasileiros das competições internacionais e até mesmo a seleção brasileira da Copa do Mundo, que não acredito que será tirada nesta Copa do Mundo agora, mas a CBF alerta aqui ao Ministério Público e pede celeridade, né? A Vara de Direitos Difusos de São Luís, com o Dr. Douglas, mas até agora não se manifestou em absolutamente nada a respeito de marcar as eleições. Como tem o prazo dado pelo ministro Flávio Dino até o mês de março, o campeonato deve terminar em fevereiro. Então acho que o Campeonato Maranhense vai ficar exatamente com a gestão da doutora Suza Lucena. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: cadê os laudos dos estádios? Faltam 4 dias e até agora, ao que parece, apenas o Tum-Tum está apto a ter os seus jogos. Tum-Tum, parece que está tudo certo, Tum-Tum está com os laudos, já entregou à federação. O Castelão, a nossa principal praça esportiva, não tem laudo. Não tem laudo. O Estádio Castelão, do governo do estado, que a CEDEL administra, mas a federação precisa
buscar o entendimento com a CEDEL, cobrar da CEDEL os laudos para o Campeonato Maranhense. O gigante do Outeiro da Cruz, ele foi inaugurado para atender aos anseios da população maranhense do esporte, do futebol. Principalmente, o principal palco é o futebol. E o Estádio Castelão se arrasta por muitos anos já, com setores funcionando, com o estádio funcionando de uma forma aleatória. Ora funciona um setor, ora se interdita um setor, ora o setor 1, ora o setor 2 e 3, aí não pode. Esse que é o nosso cartão postal, continua tendo os mesmos problemas de anos anteriores. Está na hora do governador Carlos Brandão se pronunciar e saber verdadeiramente o que acontece aqui com o Estádio Castelão. Por que não se acabam as obras interditadas em alguns setores lá no Estádio Castelão? Por quê? Que continua o Estádio Castelão prestes a uma competição começar, onde o Sampaio vai mandar os seus jogos, onde o Maranhão vai mandar os seus jogos, onde o Motoclube também vai jogar, e aí? E a federação que não se movimenta? Parece que o campeonato não é com a federação. A gente abre aqui as redes sociais da federação e não vê absolutamente nada. É como se o ano não tivesse começado ainda para a federação. Olha o que tem aí no Instagram da federação, gente. Instagram oficial da federação. O que é que tem na federação? Aquele comunicado, que é esse bem aqui, ó. Aquele comunicado oficial, suspensão temporária de recadastramento de filiados para não ter eleição e tal, foi o ministro falando. Isso aqui aconteceu, Jesus, há 12 semanas. 12 semanas. Sabe lá o que é 12 semanas que isso aqui aconteceu? De lá, quantos meses tá isso aqui, minha gente? São 4 meses. São 4 meses. E aí a Federação Maranhense de Futebol não se pronuncia, aí o ano termina e não se diz absolutamente nada. 3, 4 meses, né? Exatamente, desde esse anúncio aqui. Aí vem a Federação. Foi concluída a pré-temporada da arbitragem 2026, no período marcado por dedicação a fundamentais para a preparação diante dos desafios do ano novo. Tá? Ano novo. Beleza, arbitragem maravilha, comandada pelo Paulo Sérgio Santos Moreira, não tem nada a ver com isso. A gente vê aí o Estádio Castelão, a foto foi tirada no Estádio Castelão, tá? Estádio Castelão, muito legal. A arbitragem trabalhou bacana, todo mundo, reuniões, se preparando aí para o Campeonato Maranhense. Show de bola. É isso mesmo que a gente espera, que a arbitragem esteja apta, aconteceram as palestras, enfim, tudo aquilo que de conhecimento teórico, práticos, direcional aos aprimoramentos técnicos da categoria, tudo isso foi feito, tá? Foi feito com palestrantes vindos da Confederação Brasileira de Futebol, bacana, show de bola, sensacional aí a equipe de arbitragem. E esse é o time da arbitragem que se preparou, que fez a sua pré-temporada e que está prontinho já para começar o Campeonato Maranhense. E aí o pronunciamento da doutora Suza Lucena e tal. Então foi concluída a temporada da arbitragem 2026. Mas a federação precisa já nos mostrar, divulgar exatamente aquilo que vem pela frente. São os laudos do futebol, laudos dos estádios de futebol. E até agora a gente só tem aqui, Maranhenses no ranking de clubes da CBF, né? Foi o que a federação divulgou. E lá atrás, pré-temporada da arbitragem 2006 e terminou agora no dia 4. Essa foi a última postagem no Instagram oficial. Aí doutora Suza Lucena desejando Feliz Natal para todo mundo. Mas é o campeonato, doutora? E o campeonato? Cadê os laudos dos estádios de futebol? Ainda não terminou
não começou o ano para a federação, nós queremos saber, porque não tem nenhuma informação oriunda da federação. Então, apenas essas que são as informações, eu estou mostrando para os senhores. A federação. O trabalho foi bem feito até enquanto durou o ano passado? Sim, muito bem feito pela doutora Suzana Lucena. Todas as competições foram concluídas, foram bem feitas, bem organizadas, ponto. Mas começou 2026. E aí não se tem uma informação a respeito dos laudos dos estádios de futebol, só o Tum-Tum, Imperatriz parece que está tudo legal, mas ainda não foi divulgado, o Castelão não tem laudo, o Nilzinho Santos em vigência, aí tem o Moropóia, lá que é o Dário Santos, a grama está com problema, não tem laudo, não vai ter jogos do Luminense lá nessa praça, e o Moto mandaria também um jogo lá no estádio, né, de São José de Ribamar. Como é que vai ficar? Estamos a 4 dias do início do Campeonato Maranhense e é preciso que a Federação Maranhense de Futebol se pronuncie com urgência urgentíssima a respeito dos laudos dos estádios para os jogos do Campeonato Maranhense. Rodada que começa no próximo sábado, abertura com Sampaio Corrêa jogando contra o Imperatriz. Sampaio e os clubes vão fazendo a parte de cada um vai fazendo a sua parte, né, trabalhando, se preparando bem para entrar em campo. Sampaio buscando voltar a ter um bom campeonato, ter a confiança do seu torcedor, estrear bem na competição. Da mesma forma o Imperatriz diante da sua torcida. Pelas informações oriundas da cidade de Imperatriz, os ingressos estão quase esgotados. Isso quer dizer que vamos ter casa cheia na abertura da competição, e aí vamos começar uma temporada onde a gente fica naquela expectativa de que seja uma temporada limpa, sem interrupção, seja uma temporada que o torcedor mais uma vez veja o trabalho da doutora Suzana Lucena, de acordo com o fim da temporada do ano passado, né? Então, que as coisas possam acontecer de uma forma normal, tranquila, sem sofrer solução de continuidade. É o que nós queremos, um campeonato muito transparente, né? A arbitragem está muito bem conduzida pelo Paulo Sérgio Santos Moreira. A Federação Maranhense, esperamos que o campeonato seja um campeonato muito bem organizado. Tudo foi criteriosamente analisado com as reuniões, clubes, tudo isso na reunião da federação com os clubes para a programação do Campeonato Maranhense. Mas aí inicia o ano e aí os laudos. Cadê os laudos? Todo ano é a mesma coisa. Parece até que é uma cena repetida. Então, bota aí de novo, rebobina a fita, coloca aí. Então precisamos saber, mas está programado, a rodada do Campeonato Maranhense está programada para começar no fim de semana, com o jogo aqui entre Sampaio Corrêa, entre Sampaio e Imperatriz, lá em Imperatriz é o mandante. Aqui tem o Maranhão recebendo o Moto, e aí está o grande detalhe. O Maranhão recebe o Moto Clube no Castelão, com portões fechados para o torcedor. Não tem laudo. Vamos dar um jeitinho para em cima da hora? Hoje, terça-feira, dia 6. Em 4 dias a bola rola para o Campeonato Maranhense, né? Em 5 dias, o Estádio Castelão. Tem tempo para ter laudos? Se tiver tudo certo, acho que sim, né? Mas não pode se deixar tudo para cima da hora, né? Então, os clubes, por exemplo, têm que se organizar. O Maranhão, como mandante, precisa saber se está tudo bem para colocar os ingressos à disposição dos teus torcedores. O mandante é responsável. E, aliás, eu tenho certeza que o Carlos Eduardo Dias, sabedor que o Maranhão também é implicado nesse momento, porque é o mandante e precisa ter os laudos, está correndo atrás para que os laudos sejam divulgados imediatamente, lá do Estádio Castelão. Mas não se pode deixar tudo para cima da hora, e a federação, como a grande mentora, a organizadora da sua competição, tem que correr muito mais do que qualquer um. Não esperar apenas pelos clubes, tem que botar o pé na estrada e correr atrás. É isso aí.
Os clubes, vamos lá, Sampaio Corrêa, Bolívia querida, voltou a se movimentar. O time do Sampaio Corrêa já com uma carga mais reduzida a partir desta terça-feira. O time do Sampaio trabalha apenas em um período, no período vespertino. Nesta quarta-feira, idem, e na quinta-feira o time tricolor vai viajar com destino à Imperatriz. Sampaio tem programado o almoço para a cidade de Santa Inês por volta do meio-dia, depois segue viagem e a chegada prevista entre 17 e 18 horas na cidade de Imperatriz, onde na sexta-feira também vai realizar mais um trabalho leve e depois concentração total para o confronto diante do Cavalo de Aço, às 19 horas e 30 minutos, hora oficial de Brasília, lá no estádio Frei Epifânio da Abadia. Sampaio Corrêa diria que ainda nutre algumas dúvidas o professor Luciano Quadros. Ele vinha trabalhando uma equipe até o jogo contra o time do Altos. Depois ele fez uma modificação no time de postura e movimentou também a parte da defesa, inclusive no gol ele mexeu no meio de campo, mexeu na peça ofensiva e agora nutre as dúvidas. Por que Laércio Costa? Porque o time que jogou com o Altos foi um, depois com o Fluminense foi outro, e aí o time jogou bem e acabou vencendo o jogo de 2-0, um jogo muitíssimo disputado, até muito mais disputado do que aquele confronto com o Altos, e aí colocou essa dúvida na cabeça do professor Luciano Quadros. Como é que ele vai trabalhar esse time? Quem é que ele vai colocar em campo para esse confronto diante do Cavalo de Aço? Então as dúvidas estão pairando no ar, principalmente porque até aqui o seu comandante de ataque, o Emerson Carioca, não marcou nenhum gol ainda nessa pré-temporada, nos jogos treinos, nos 2 amistosos, mas o professor disse o seguinte: é muito natural, porque é um jogador de movimentação, eu acredito no seu potencial, faz muito bem o pivô, está jogando dentro daquilo que a gente imagina, que a gente gostaria que ele fizesse a movimentação. Então ele está dando uma assinatura referendando o Emerson Carioca, que na época que teve aqui não teve a oportunidade no time do Sampaio Corrêa de entrar como titular, que era o centroavante do Sampaio Corrêa, foi até lá para Belém do Pará. Então ele teve esse percalço aí no meio do caminho, 2023. Mas o time do Sampaio hoje tinha um outro centroavante, que era o Pablo. Então, garoto de 21 anos, que não se enquadrou na filosofia de trabalho do professor Luciano Quadros e foi devolvido para o Ceará. Sampaio está no mercado? Está no mercado. Sampaio monitora. Sampaio tenta contratar, tenta trazer jogadores ainda e principalmente aí para a linha ofensiva, porque perdeu um jogador e agora tem apenas o Emerson Carioca. Então o Sampaio vai com o Emerson Carioca de comandante de ataque. Como é que ele vai abrir esse time? Pelo lado direito com Carral, pelo lado esquerdo com o Adriano, com o Carioca centralizado, ou ele mexe ali com o Stone entrando no time, com o Moretti entrando no time, a dupla de volantes eu creio que ele não mexe com Cavi e Peu, né? Mas tem coisa para mexer no Sampaio Corrêa. Lateral direita, por exemplo, o Felipe Cauã entrou muito bem em lugar do Bruno, mas o Bruno deve ser o titular. E lá no gol, o Wellington Lima era o titular, o nosso Vinícius Fávero, ou Vinícius Tacchini, como você preferir, é um excelente goleiro. Pegou até pênalti no jogo contra o Fluminense. Estaria apto também a mexer nesse setor, professor? Parece que não. Então, ele tem o time praticamente formatado, mas ainda pairando umas dúvidas, que eu diria, essas dúvidas, elas podem acontecer no meio de campo, não com os 2 volantes. Com o Cavi, eu acho que está garantido, e o Peu também. Mas ali na meia, nem o Neto está garantido, nem o Moretti está garantido, diria que nem o Carral está garantido,
e nem o Adriano pelo lado esquerdo. Então ele pode fazer uma mexida ali no sistema ofensivo do Sampaio Corrêa. E aí a gente aguarda para ver os próximos movimentos do Sampaio nesta terça-feira e também nesta quarta-feira, quando o Sampaio Corrêa encerrará as suas atividades aqui na ilha para arrumar a cidade de Imperatriz na próxima quinta-feira pela manhã. Né? Pela manhã. Deve estar saindo aqui de São Luís 7h30 da manhã, 8 horas no máximo, para já ao meio-dia, o que dá 4 horas de viagem para Santa Inês, chegar por volta de meio-dia, mais tardar 1 hora da tarde, para fazer uma pequena pausa e depois seguir rumo às Imperosas, a cidade de Imperatriz. Já o Cavalo de Aço, que é o adversário do Sampaio Corrêa, este sim, o time cavalino também se movimentou. Há uma preocupação do professor Silvio Criciúma, no sentido de que a equipe perdeu os últimos amistosos que realizou, foram amistosos mesmo, foi diante do Águia de Marabá, com 2 derrotas, 4 gols tomados e apenas 1 gol marcado. Isso preocupa muito o professor, que espera dar a volta por cima, espera que ele consiga ajustar esse time, e ele confia muito que os jogadores estão assimilando e que foi até, entre aspas, né, bom o time não ter triunfado, porque as falhas apareceram e elas estão sendo exatamente trabalhadas para que, diante do Sampaio Corrêa, o time venha se encontrar e já marque uma boa estreia na competição. Então, vamos ver. Também não tem time definido, não tem ainda time, diria, pronto. Todas as 11 peças não estão definidas ainda. Ele trabalha o melhor 11 para colocar diante do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Já o time do ITZ, que vai jogar contra o IAP aqui na abertura do Campeonato Maranhense, o ITZ marcou 18 gols nos jogos amistosos, 4 jogos amistosos que fez, e não tomou nenhum gol. A julgar pelos jogos treinos que realizou contra as equipes amadoras e seleções de municípios, né, a equipe foi muito bem, mas estamos falando de equipes amadoras, né? Então o Charles Guerreiro está muito, muito confiante, não pelos resultados, mas pelo posicionamento, pela postura dos jogadores. O time praticamente mantém uma base em relação àquele que foi vice-campeão da Série B do estadual maranhense. Então tem inclusive o artilheiro, né, da competição, o Ivan Fortuna, faz parte hoje também, Ivan Fortuna, né, era o artilheiro, foi artilheiro junto com o Tony, né, com o Tony Love, da Série B do Campeonato Maranhense. Então vem acreditando muito na equipe, que não pelos gols que marcou, mas pelo, repito, a movimentação, a assimilação dos jogadores, o esquema de jogo, aquilo que é preciso. Sabe que o confronto com o IAP é um confronto muito difícil aqui em São Luís, mas também está muito confiante em uma boa estreia no próximo domingo aqui no Estádio Municipal Nilzinho Santos. Então o ITZ está muito confiante ao comando do Charles Guerreiro. Aqui na capital, o time do IAP também vem trabalhando consistente e muito confiante ao comando do Wallace Lemos. O time iapiano vem intensificando os seus trabalhos, e aqui eu vou dar uma mostradazinha rápida nos nossos times, né? Aqui o IAP, redes sociais do IAP, vamos lá, para a gente já ir focando aqui. O que está dizendo aqui o IAP? O IAP tem uma boa rede social, ele está sempre postando. Deixa eu ver aqui o que postou aqui o IAP. Desafio do cronômetro, quem chegou mais perto de acertar os 5 segundos. Isso aqui, vamos ver aqui a moçada aqui. Deixa eu ver aqui o que é isso. Vamos lá, beleza, tem musiquinha, não dá. Com musiquinha não dá, que o YouTube me derruba. Aí não dá. Mas foi legal, né? O trabalho está sendo muito descontraído aí, a gente vê a movimentação aqui no Instagram do time do IAP, movimentação aí dos jogadores, ao comando do professor Wallace Lemos. Então, o IAP fazendo a sua movimentação desta semana, iniciando uma semana que sabe que é uma semana muito importante, uma equipe que está muito credenciada e que tem 3 competições importantes para disputar nessa temporada, o time do IAP. Então,
firme e forte, vai se preparando aí para o Campeonato Maranhense. Campeonato Maranhense, né? Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. São as 3 competições que o IAP vai disputar nessa temporada. Portanto, não tem refresco para ninguém. O time continua fazendo o seu trabalho firme e forte no campo da Erca, onde vem se preparando desde o início. Ficou apenas sem o Pimentinha, mas demais estão trabalhando muito forte aí para que o time tenha uma boa estreia na competição diante do ITZ. E aí o time do IAP vai se preparando. Deixe-me buscar agora, galera, aqui o Luminense, né? Luminense vai ter problema aqui, onde é que vai jogar? A federação tem que resolver, porque ele já fez o comunicado que lá em São José a coisa está complicada pelo problema do gramado. Tanto tempo que o estádio foi inaugurado, né? Eu me lembro do prefeito lá inaugurando, ficou bonito na parte externa, os bancos de reservas estão bonitos, mas e aí? Não é só isso, né? É preciso a grama é o palco maior, onde o jogador vai desfilar toda a sua categoria. E cadê o palco lá da galera, dos torcedores? Então aqui está o Luminense também se acertando para o campeonato. O elenco se apresentou com foco total ontem na estreia contra o Tuntum no dia 11, tarde de sol e muito trabalho ontem aí na parte física da galera aí do Luminense. Calor forte, fortíssimo, né? Muito forte. Então o Luminense é o comando do professor Leandro Lago, trabalhando também. Aí está o professor Leandro Lago, né? Dando as orientações, firme e forte. Olha aí, boa, essa foto ficou boa, hein? Ficou boa essa foto aí, tentou pegar esse voleio aí. Então, os trabalhos aí do time iapiano. Aí o Zé Luiz, um garoto aí que faleceu, né? Que o IAP deu destaque nas suas redes sociais também, que passou aí pelo IAP, garoto ainda, jovem. Que mais aqui? O Legítimo Clube do Passo do Lumiar. E são as redes sociais aqui do time do Luminense, né? Então colocando aí e fazendo aí as suas homenagens, o time do Luminense. Então, moçada, fui do Luminense, vou agora buscar o Tuntum. Cadê o Tuntum do Vinícius Saldanha? Grande Tuntum. Vamos lá dar uma olhadinha aqui no Tuntum. Tuntum do Vinícius Saldanha. Cadê o Tuntum? Tuntum tá chegando. Cadê o Tuntum oficial? Vamos ver aqui. Não é esse aqui não, galera. Peraí, não é esse aqui não. Vou buscar o Tuntum, né? Tuntum Esporte Clube. É isso aí, o Tuntum Esporte Clube é que eu tenho que buscar aqui pra galera. Cadê o Tuntum? O Tuntum vai trabalhando lá no estádio Rafael Seabra. O Tuntum foi a única equipe que enviou seus laudos para a Federação Maranhense, pelas informações que temos. Tá tudo sob o controle aí. O time vem trabalhando firme e forte ao comando do professor Vinícius Saldanha. Aí você já está vendo, né? Aí o Tuntum, bora meu leão dos cocais, se liga! Tem que se ligar, hein? Então, treinamento aí muito forte ao comando do professor Vinícius Saldanha, e o Tuntum aí vai fazendo os seus trabalhos, né? Manhã intensa e suave no estádio Rafael Seabra. Seguimos firmes e ainda mais fortes na preparação para a nossa estreia no Campeonato Maranhense. Rumbora meu leão dos cocais. Bacana, né? Bacana. E a descontração, gente, muito legal. Então o estádio do Tuntum tem laudo, tá tudo tranquilo aí, sem problema para receber o Luminense neste domingo às 4 da tarde, a bola rolando lá no Rafael Seabra. Tuntum recebendo então o Luminense, Tuntum do professor Vinícius Saldanha. Dá uma olhadinha aqui nessas fotos. E aqui, beleza. Show de bola, muito bem tiradas as fotos, movimentação. E aí o professor Vinícius Saldanha dando a sua orientação. O campeonato não vai ser moleza, hein? Esse campeonato maranhense não vai ser moleza, não. Tá todo mundo na ponta dos cascos, todo mundo quer chegar e fazer uma boa estreia na competição. Se todo mundo, de acordo com o que se fala, fizer boas apresentações, o que a gente vai dizer? Os jogos vão terminar empatados. Mas o que nós queremos mesmo são bons jogos do Campeonato Maranhense, né? É isso aí. Chaguinha Diniz, tudo bem, meu brother? Grande abraço, muito obrigado aí pela sua conexão de sempre aqui no canal. Laércio Costa, narrador, tá sempre com a gente, tá sempre interagindo, tá sempre mandando aqui os seus áudios.
E a gente agradece ao nosso querido Chaguinha Diniz. Cadê ele? Tá bem por aqui, rapaz. Mandou mais uma participação aqui para nós. Mas antes do nosso querido Chaguinha Diniz trazer mais uma participação com a gente, deixe-me colocar aqui, galera, porque é o seguinte, tá todo mundo atrás, correndo, buscando bons jogadores, e eu me lembrei de novo aqui do Anderson Correia. O Anderson Correia, que é um garotinho aí, rapaz, esse menino número 8 que você tá vendo aí, eu já mostrei, a galera gostou, o executivo do Sampaio estava de posse desses vídeos do garoto. Aí, cara, quando o menino pega na bola, você já sabe que tem talento, que tem categoria. Não é qualquer um que pega, que não sabe o que fazer com a bola, que serve bem, se desvencilha bem da marcação, que faz bom toque, que vem, que volta para receber, que é agressivo, recebe falta, cobra bem falta. São alguns lances, chuta bem, mas que golaço que esse menino marcou aí. Que golaço que esse menino marcou aí. De novo, ó, de cara pro goleiro aí, pronto, fatal pro fundo do gol. Não tem mistério não. A batida, bate com estilo na bola, toca com categoria. Você viu esse gol lá que ele marcou agora? De novo, mais uma vez. Olha aí o chutar, que bola, onde essa bola entra. Gente, isso não é para todo mundo. E aí eu fico assim, impressionado. Olha aí, vai olhando aí, na moldura, uma falta cobrada, na moldura, né? E aí eu fico vendo aí, ó, goleirão defendendo lá no ângulo, mais uma dele aí, ó, aí, de cabeça pro fundo do gol. Então a gente fica impressionado de ver como não se valoriza o jogador é maranhense, 25 anos de idade, olha a categoria que esse garoto tem, rapaz, no meio de campo, a zona pensante, né? Olha aí a abertura de bola pelo lado direito. Então não é só o chute pro gol não, mas é a visão de jogo, é a movimentação, é a forma como dribla, como toca na bola, como busca, como pensa, como executa com categoria as jogadas. E aí eu fico impressionado que você pega um material desse e você nem dá resposta, e você nem chama para conversar, nem diz assim, ô Anderson, vem cá, treina uma semana com a gente aqui, meu garoto, vamos te dar essa oportunidade. Nem isso, e nem o Moto, o Moto precisa ao quadrado de jogador de categoria e de talento, nem o Moto deu a mínima, né? E aí, não sei nem se o garoto ainda está em disponibilidade, tá? O Anderson Correia, tá? Então tá aí. Mostrei de novo porque eu achei que deveria mostrar mais uma vez e fazer aqui esse breve comentário. Mas não é só o Anderson Correia, gente, não é só o Anderson Correia. A gente recebe, eu tenho recebido várias pessoas também que nos enviam algum material, e agora me enviaram um material, deixa eu ver se eu vejo aqui o nome da pessoa que me enviou o material também, que foi lá de Chapadinha. Ele me enviou o material. E eu disse, não, me envia mais materiais aí para me dar uma olhadinha aqui, sem problema nenhum. A gente pode olhar, fazer um comentário a respeito, né? E aí tá aqui ele, né? Ele me enviou vários vídeos aqui, depois eu vou colocar aqui para os senhores, porque eu já concluí aqui praticamente o programa de hoje, mas eu tenho aqui um vídeo que ele mandou é o Zezinho do Bama, lá de Chapadinha. Ele me mandou também aqui um vídeo que vai ficar aqui do meu ladinho, tá bom? Vai ficar do meu ladinho aqui, do Nayano. Ele diz assim, rapaz, como esse garoto é bom jogador, cobra bem falta, eu vou te mandar um vídeo. Aí eu vou colocar isso aqui. Ele disse, olha, pega bem na bola. O menino tem 22 anos de idade, olha essa bola aí, lá no fundo do gol. E ele disse, o nosso amigo o Zezinho Bama, que ele é muito bom. Eu pedi que ele nos envie outros vídeos para que a gente possa também exibir aqui para nossa galera. E dizer o seguinte, olha, meu irmão, tem tanta gente boa nesse nosso Maranhão, tanta gente boa, que carece de oportunidade, mas que não tem a oportunidade devida, necessária. Eles não dão a oportunidade. Estão vendo que os caras têm potencial, que tem credibilidade, que quer dizer que pode ter, uma vida muito boa no futebol, mas aí você prefere não dar a oportunidade, né? Mas gostaria de levar ao conhecimento do público que está prestes a começar o Campeonato Maranhense, para demonstrar que às vezes você erra porque você quer errar. E eu espero que não errem, eu espero que todos esses que estão contratados, que sejam talentosos, que o campeonato seja um campeonato maravilhoso e espetacular,
Mas tá aí o Nayano, tá aí o Anderson Corrêa. Que menino bom de bola. Eu assino embaixo aquilo que vi aqui. Tá? Assino embaixo mesmo. Muito. Fontinelli, de saudosa memória, diria o seguinte: quando o cara toca na bola, a gente já sabe que é bom. Tá? É isso aí. Ô Chaguinha Diniz, onde é que está você, meu amigo? Deixa eu ver se eu trago mais uma participação sua aqui no nosso canal, porque eu tenho que valorizar quem nos valoriza. E lembrando para as pessoas, os nossos internautas, você, meu amigo querido, que participa com a gente, eu só vou colocar se você enviar o seu comentário, tá bom? E o comentário do Chaguinha Diniz, mais uma vez, para a gente fechar aqui o nosso conteúdo de hoje. Então, vamos lá aqui com o nosso craque Chaguinha Diniz, em mais uma participação aqui no canal Laércio Costa, narrador. Manda um recado aí, meu parceiro. Bom dia, meu craque Laércio Costa. Forte abraço. Estamos sintonizados aqui no canal LCN. Legal. Agora pela manhã eu tive a oportunidade de ouvir o programa hoje e gravar meu áudio aqui para horário de meio-dia aqui. E eu queria citar duas coisas aqui hoje no programa. Uma é que o professor Luciano Quadro está dando uma de manguinar, achando que o Anderson Carioca, o Emerson Carioca, sei lá, vai ser artilheiro. Eu ainda não vi futebol nele para isso. Não vou mentir. Até Laércio Júnior ontem, ou antes de ontem, se estressou lá com o professor Luiz Bastos, lá na TV Sampaio, quando o professor criticou o Emerson Carioca, dizendo que o Emerson Carioca é ruim. E realmente é um jogador fora de nível. Para mim ainda, e para a maior parte da torcida de Sampaio não acredita. Todo mundo sabe disso. Até muita gente da imprensa não acredita, né? Que ele pode ser um cara para resolver a situação de gol de Sampaio. Mas como no futebol acontece de tudo, entendeu? É melhor aguardar para ver. Mas eu queria fazer um comentário aqui, porque tem muitas pessoas que comentam na imprensa, entendeu? Ou até fora da imprensa, que o campeonato maranhense é um campeonato para você ter calendário. Concordo entre aspas. Vou concordar entre aspas. Vamos supor, fazer uma suposição. O Sampaio tinha um super calendário. O Sampaio tinha um super calendário, como todos nós sabemos. Se o Sampaio tivesse se mantido hoje na Série C, entendeu? O que o Sampaio precisaria do Campeonato Maranhense era para obter uma vaga na Copa do Nordeste ou até mesmo na Copa do Brasil. Então, eu entendo assim hoje, o Maranhão Atlético Clube está na Série C. Se o Maranhão se preparar, fizer um time bom, nem que seja para subir, mas que seja para permanecer na Série C, o Maranhão não vai deixar de ter um calendário, viu, Lécio? Então, hoje o Campeonato Maranhense ele serve de base para Sampaio e Moto, que estão sem calendário, entraram pelo um regulamento vivido hoje pela Confederação Brasileira de Futebol, entendeu? Então, o que é que o dirigente Sampaio e Moto tem que fazer, Lécio? Eles têm que trabalhar em si, entendeu? Para fazer um time bom, para fazer uma grande Série D, para subir para a Série C, que é para se manter um calendário e disputar o Campeonato Maranhense para se fortalecer o calendário melhor para a Copa do Nordeste, para a Copa do Brasil, que não vai dar vaga para todo mundo, dá vaga para 2, 3, entendeu? Como o IAP tem vaga hoje. Isso sim. Agora, dizer que o Campeonato Maranhense é uma base para calendário, uma base entre aspas. Se você está disputando uma competição nacional, entendeu? E você se mantém bem nessa competição nacional, você tem acesso, você fica bem colocado, você sempre vai ter um calendário saudável para você não ficar dependendo de calendário de CBF, de calendário disto, de ranking disso ou daquilo, que é coisas que Sampaio e Moto deveriam ter consciência, vergonha, seus dirigentes, porque 2 times de ponta, de torcida, entendeu? Não é para estar dependendo de calendário de CBF para você estar disputando uma competição nacional ou até mesmo para você ter um bom calendário. Eu não sei se você ou alguém vai concordar comigo, mas essa é uma observação, uma opinião minha, entendeu? Vou lá acompanhar o futebol e ver como é que as coisas funcionam, porque hoje o que nós, torcedores do Sampaio, mais reclamamos é o calendário que o Sampaio tinha. O Sampaio não tinha calendário, o Sampaio tinha um super calendário, entendeu? É igual você falar que Sampaio e Moto é clássico, Sampaio e Moto não é clássico, Sampaio e Moto é super clássico, entendeu? Que é um dos 2 maiores times do estado de maiores torcidas,
entendeu? A mesma coisa, o Sampaio tinha um super calendário, entendeu? E o Sampaio deixou isso aí escorrer entre os dedos tudo, vendo caindo de queda livre. Então, o Sampaio ficou sem série, uma moto já não tinha, e em força do regulamento, hoje o Sampaio e Moto vão disputar a Série D, entendeu? De mudança de calendário da Confederação Brasileira de Futebol. Então é bom que os dirigentes fiquem atentos que se você disputa uma competição nacional e você se mantém bem nessa competição nacional, você sempre vai ter um calendário, entendeu? Essa é uma humilde opinião minha, não é obrigado ninguém a concordar, eu apenas sou um torcedor, sempre gosto de fazer meus comentários aqui no seu canal, que você me dá liberdade, e até às vezes mandar um comentário nas emissoras de rádio, que ainda na Mirante, porque eu não assisto outra emissora de rádio, eu não vou mentir, até porque eu nunca fui a ser amante de outras emissoras de rádio, a emissora de rádio que eu me espelho muito é a Mirante, entendeu? Em todas as programações. Um forte abraço, meu craque Laércio, estamos juntos, eu, Cheguinha Diniz, como sempre, ligadinho, dando minha palhinha, e o ouvinte que quiser dar a sua opinião, concordando, não concordando, a gente está sempre aberto para aceitar ou discordar ou concordar, e isso faz parte do cotidiano, do dia a dia. Falou, meu parceiro, muito obrigado aí pela sua participação aqui, o canal é da galera, né? Então fala, galera, pode mandar seu recadinho para nós, assim como o Chaguinha mandou ontem, mandou hoje, e é sempre através da nossa mensagem, 98981769039, você pode enviar para nós o seu áudio e as mensagens de texto você deixa lá na nossa live, tá? Aqui nos nossos conteúdos que a gente vai na sexta-feira pegar os comentários de todos os conteúdos e a gente vai também valorizar a tua participação nesse momento que estamos aí há 4 dias do início do Campeonato Maranhense, não é isso? O mercado da bola, os clubes nacionais estão buscando contratações de jogadores internacionais, o Hendrick se apresentou no Lyon, o Gabriel Poveda, rapaz, vai para o Primavera disputar Campeonato Paulista da Série A. Gabriel Poveda não poderia estar num time melhor? Poderia, né? Mas olha, Gabriel Poveda, ex-Bolívia querida, artilheiro da Série B, caiu muito de produção, Gabriel Poveda. Espero que brilhe novamente, né? Que brilhe novamente. Mas é isso, minha galera. E amanhã nós vamos focar bem nos programas conteúdo de amanhã, os nossos representantes na Copinha. A Copinha que vamos ter o São Luís e vamos ter também o Juventude Samas, que vão entrar em campo. São Luís vai pegar o Figueirense, Juventude Samas vai pegar o Náutico, nessa sequência aí de Copinha, onde o São Luís empatou o primeiro jogo em 0-0 e o Juventude Samas perdeu para o Itaquaquecetuba, né? Perdeu o seu jogo, mas vida que segue, é só não perder esse segundo jogo, que continua no páreo aí para a sequência da Copinha. Classificam-se 2 de cada grupo, então essa é a hora de tentar não perder. O time do Juventude Santos é comandado pelo Mael, né? Então o Mael é o treinador aí do Juventude Samas na competição. Vamos lá, Mael, tem que dar a volta por cima, hein? É isso, galerinha. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações. Seu joinha é muito importante, compartilhe e deixe seus comentários aqui. Obrigado pela conexão, grande abraço a todos, fique com Deus e a gente se reencontra amanhã às 7h15 nas primeiras, aqui no canal Lécio Costa Narrador. Abraço de coração, uma excelente terça-feira a todos. Deus abençoe. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Em São Luís, entrada do Coatraque próximo ao sinal. Falei com a equipe do Mendes.